Família Web Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia. Bom dia, doutora Ivênia Prada. Bom dia, Luiz. Bom Que dia. alegria é essa logo cedo? A gente tem que animar, né? Só viu meu visual aí, como que tá? Né? Tá tudo bem. Tô em casa, doutora Ivênia, em casa. Nós estamos em casa até esperar sair a outra parceria lá. Sim. Né? Então, a gente entregou lá a sala lá, né, da parceria, agora a gente está aqui aguardando a assinatura de contrato. Isso mesmo, são aqueles trâmites da burocracia, mas precisa, né? Só sabe que eu não paro, né, doutor Ivênia? Eu sei. A gente diria lá em neurociências, você é taxinético. Me chamaram de cigano. Não é, doutor Ivênia, é que a gente procura parceria, né? A gente, hoje em dia, doutor Ivênia, tudo está prevalecendo a parceria, né? Entendeu? Então... Aliás, antes de mais nada, queria cumprimentar os nossos participantes, agradecer a presença deles, né, Luiz? Uhum. Porque o nosso programa existe, porque tem gente lá do outro lado da câmera, do microfone, não é? Tá tudo nos ouvindo aí. Então é para eles que a gente faz o programa, que a gente se prepara para toda segunda-feira conversar aqui com todo mundo, né? Isso. Eu quero me desculpar também, porque faz 2 semanas que eu estou fora, né? Fugi, estou viajando por aí, mas eu me ausentei por trabalho, por compromisso, e voltei, estou cansada, a minha voz está bem ruinzinha, e eu estou com consulta quase já confirmada no meu otorrino, e eu estou com medo que ele vai me pôr de repouso, viu, Luiz? Porque eu vou ter que parar um pouco, a minha voz está muito ruim. Não parar com o rádio, mas parar com muita palestra por aí, de viagem, porque é ar-condicionado, é aeroporto, a gente, no fim, acaba se cansando e fica sujeito a muito desgaste, né? Mas estamos aqui. E a senhora ficou de castigo semana passada, né? Ficou de castigo no aeroporto lá, né? Nessas 2 semanas, eu estou novamente em Jaboticabal. Eu estava aqui em Jaboticabal, e depois eu fui para Catanduva, que é uma cidade aqui da região. De Catanduva eu fui para Rio Preto e fiz palestra nas 2 cidades, participei lá da Feira do Livro Espírita, né? E, então, de lá eu fui para São Paulo de avião e fui para Recife. Lá em Recife também participei de um evento, voltei para São Paulo e no sábado, antes de ontem, né? Isso. Eu vim para Jaboticabal outra vez. Então está assim aquele agito, né? Eu estou falando que você é taxinético, mas eu também sou, não é? Não, a gente não para, né? Doutor Oliveira, vamos mandar abraço para... Mas faz parte, né? Vamos mandar abraço para a Neuza de Osasco, São Paulo, o pessoal de Santos, e Santos e Itanhaém está nos ouvindo aí também. Poxa, que bom. Muito bem, um abraço para todos, né? Espero que todos estejam muito bem. E o prefeito da onde a senhora está foi eleito? Como que foi? Como é que é, Luiz? O prefeito aí de Jaboticabal foi eleito? Como foi? Não sei, Luiz, eu estou fora, viu? A primeira vez que eu não votei em São Paulo, porque apesar de eu já ter mais de 70 anos, não existe mais obrigatoriedade do voto. Mas eu acho que é um dever cívico da gente votar, né? Mas a primeira vez que eu não votei, porque eu estava fora de São Paulo, e não votei lá, porque o meu município de origem lá é São Paulo. Eu não votei, então eu estou um pouco fora da... E aqui em Jaboticabal também não estou sabendo das coisas por aqui, do ponto de vista da política, né? Bom, doutor... Mas é isso. Tem uma ouvinte que hoje é nova, uma ouvinte aí ouvindo a senhora. Sim. Aí, né, que foi indicado por uma outra ouvinte, ela quer saber que a senhora fala sobre a eutanásia de animais.
a senhora falar sobre um pouquinho sobre a eutanásia. Como que? Eutanásia. 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 Aliás, amanhã, aqui em Jabuticabal, eu vou fazer uma palestra sobre a verdadeira natureza dos animais, né? E eu vou dar um espaço no final. Como é que chama essa nossa ouvinte, Luiz? Não tem o nome. Não deu? Estou esperando. Não, só queria mandar um abraço para ela, agradecer a pergunta. Então, com certeza, uma das primeiras perguntas que me fazem é essa, né? Uhum. Então, Luiz, olha, deixa eu dizer para você e para os outros participantes que a palavra eutanásia, ela é formada de duas palavrinhas. Eu, que quer dizer bom, né? E bom, correto, o certo, o adequado, e thanatos, que é a palavra relacionada a tudo que é expressão de morte. Sim. Então, assim, a eutanásia é um procedimento técnico, ele é específico do médico veterinário. Legalmente, não existe outro profissional nenhum, mesmo da área da saúde, que seja autorizado a fazer eutanásia em animais. Certo. Eutanásia em animais, ou seja, provocar a morte do corpo de animais, mediante esse procedimento chamado eutanásia, é uma atividade, ela é a característica do exercício só da medicina veterinária. Bom, então é assim, olha, a eutanásia, do ponto de vista técnico da medicina veterinária, se você pegar o meu livro, a gente está fazendo o programa em vídeo, Luiz? Também está falando em vídeo. Olha, eu vou mostrar, dá para ver aí, Luiz? Mais para trás. Esse livro? Mais para trás, doutor Ivênio. Mais perto? Mais para trás? Não. Assim? Não dá para ver, não. Aí, mais Nossa, não é possível, Luiz. Não, é que a câmera, assim? a câmera embaça por causa do fundo. Entendeu? Mas a gente fala o nome do livro. Tá dando para ver animais, tá dando para. Esse livro chama-se A Questão Espiritual dos Animais. Nesse livro, prezado ouvinte, eu tenho um capítulo que fala da eutanásia dos animais, né? Então, você pode procurar aqui no índice que tem essa questão da eutanásia. Se você não tiver o livro, você pode entrar na internet e você põe lá www.amesaopaulo.org.br/ensino/cursos. Depois do ensino, você põe barra, põe aquele coisinho do jogo da velha, aquele quadradinho, e cursos. Aí você clica lá, aparece uma porção de cursos, um deles é sobre esse livro que eu gravei, são 15 aulas. Fala e lá eu falo doutor Ivênio, o nome do livro. A Questão Espiritual dos Animais. Isso. Lá, então, tem uma fala sobre eutanásia, você pode consultar gratuitamente nesse endereço que eu te dei, viu? Bom, então, do ponto de vista técnico, eu falo desde as recomendações do Conselho Federal de Medicina Veterinária, dizendo que é eutanásia e recomendando os casos em que existe recomendação técnica para fazer eutanásia nos animais. Então, em cães e gatos tem algumas indicações, em animais de produção é outra. Então, cada espécie tem um protocolo. Não é todo animal que você vai fazer eutanásia do mesmo jeito, inclusive usando as mesmas drogas, né? Uhum. Cada espécie animal, cada animal tem um protocolo diferente. Então, é assim, eu estou dizendo isso para você porque eu quero passar essa informação. Do ponto de vista da medicina veterinária, existe uma super preocupação, super cuidado com isso, e está tudo muito bem explicadinho no site do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que fiscaliza e ele é que dá todos os procedimentos de exercício da medicina veterinária para todos os profissionais. Bom, como esse programa ele tem um cunho espírita, né? Portanto que ele se chama Animais e Espiritualidade, do ponto de vista espírita, eu procurei exaustivamente nas obras básicas do espiritismo alguma coisa que falasse sobre eutanásia em animais. Não encontrei nada.
Então, eu fiz um raciocínio, eu fiz uma associação de ideias. Então, é assim, olha, para o ser humano, a gente sabe que a eutanásia, você matar o corpo do ser humano, se ele está em sofrimento ou numa fase terminal da vida, é um verdadeiro desastre, porque o espírito vai ficar sofrendo mais do que estava sofrendo quando estava grudado naquele corpo, né? Bem, basta para você saber mais detalhadamente o que isso significa, basta ler o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. O livro todo fala de 4 mortes, sendo que uma delas é por eutanásia. Então, por eutanásia, existe todo o relato de como o espírito vai se apresentar e ele vai passar e vai sofrer no plano espiritual, uma vez que foi morto o seu corpo, né? Por um procedimento que é totalmente artificial. Então, considerando, olha, que o espírito do ser humano é de mesma natureza, é a mesma coisa que o espiritinho dos animais, só que em estágios evolutivos diferentes, se para o espírito humano a eutanásia não é recomendada, porque o espírito ele vai sofrer mais, eu não sei se matando o corpinho do animal, o espiritinho dele vai sofrer mais. Como eu não sei, como médica veterinária, eu não faço eutanásia e eu não recomendo, não é? Mas tem pessoa que fala, mas o meu cachorro está no coiso e está com a urina solta, está com ferida, está com isso, está com aquilo. Olha, então a decisão de uma eutanásia, ela é pessoal de cada um, né? Então, se você está me consultando, a minha recomendação é não fazer. Até porque existem 2 recursos. Primeiro, um ramo da medicina veterinária que está emergente, que é dos cuidados paliativos, né? Então, tem médico veterinário que já está especializado em tratar de animais que estão em fase terminal, ou estão com doença grave, com doença degenerativa, e que esperando que a morte se aconteça de maneira natural. Essa é chamada ortotanásia, né? Orto, então, é a coisa que é tradicional, que é aquilo que acontece naturalmente. Então, a ortotanásia é você aguardar o momento do desencarne natural, através de cuidados paliativos. Outra coisa, outro recurso que existe, é da assistência espiritual dos animais à distância. Quem pode fazer isso, minha amiga, é a minha parceira de apresentação do programa da Rádio Boa Nova. O nome dela é Ivani Lima. Você pode passar o e-mail para a Ivani, que ela vai te orientar em como solicitar. A Ivani dirige um trabalho de assistência espiritual a animais à distância e ela pode orientar você em como fazer isso, viu? Em como pedir que esse trabalho seja extensivo aí ao seu animal, né? Então, eu vou te dar o site vou te dar o endereço do e-mail da Ivani. É Marcel Benedetti, tudo emendado. Não tem 2 T's, o Benedetti, é um T só. Então, eu repito. Marcel, com L no fim, Benedetti, ponto. Não é ponto. Marcel Benedetti, @terra.com.br, viu? Aí você fala, prezado Ivani, a professora Ivênia, no programa da rádio, falou para entrar em contato com você, eu quero pedir tratamento espiritual à distância para o meu animal, e das características ela vai te orientar, viu? Então, é isso aí quanto à eutanásia. E por falar em eutanásia, já que eu falei da ortotanásia, né? Existe, então, a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia, que é o fato, assim, de você pegar um paciente que já está na hora de morrer, está com tudo para morrer, você não deixa morrer, não é? Então, fica aquele paciente que cai a pressão, injeta adrenalina. O rim parou de funcionar, põe na máquina. E tudo assim, né? Então, a gente tem que ter o cuidado, mesmo nos cuidados paliativos,
de não fazer distanásia, ou seja, não deixa o paciente morrer, né? Tem que acompanhar e permitir que no momento certo, na hora certa, ele morra naturalmente, né? Então, fazendo a chamada ortotanásia, fazendo não, esperando o momento da ortotanásia, ou seja, da morte que vai acontecer naturalmente no momento certo, né? Pronto, é isso aí. Uhum. Tem mais alguma questão aí dos ouvintes, Luiz? Não. Não. Tá bom. Só estou aguardando que ela mande o nome dela para mim aqui no... Tá bom, você registra aí, e eu quero agradecer a pergunta dela, viu? Mas é uma das perguntas que mais me fazem, né? Uhum. A outra pergunta que é muito frequente também é assim, por que os animais sofrem, né? Eu posso dizer que essa pergunta também foi a que eu me fiz. Quando eu fui fazer veterinária em São Paulo, eu já me incomodava muito com o sofrimento dos animais, né? Particularmente quando no domingo, né, Luiz, alguém corria atrás de um frango lá para matar para o almoço, né? E eu falava, ai meu Deus, que coisa, aquilo já me incomodava. Mas quando eu cheguei na faculdade, comecei a frequentar o ambulatório, né, onde os animais chegam e são atendidos, eu comecei a ficar assim, surpresa de ver como os animais sofrem, né? Eles têm epilepsia, eles têm parto distóxico, eles têm infecções de vários agentes, eles têm doença degenerativa, têm problema cardíaco, têm câncer de tudo quanto é tipo, né? Então eu fico pensando, por que os animais sofrem? E fui estudar na obra espírita e comecei a encontrar outras coisas sobre os animais e eu acabei acumulando uma quantidade de informações sobre tanta coisa que eu acabei escrevendo já 2 livros, né? Eu estou terminando um 3º livro, até o final do ano eu quero terminar e já estou engatada para escrever um outro, né? Porque é tanto assunto que vai surgindo que realmente a gente vai se motivando, né? Então, porque os animais sofrem, existe uma coisa assim, no Livro dos Espíritos, tem uma questão que fala, que se pergunta, os animais, eles são responsáveis pelos seus atos, eles costumam arcar com a responsabilidade das suas escolhas, dos seus atos? A resposta é negativa, me deu soluço. Não, os animais, eles não têm noção da lei de causa e efeito, eles não são responsáveis do ponto de vista moral pelo que fazem, né? Como nós, seres humanos. Então a pergunta que se faz é assim, então, e essa questão do Livro dos Espíritos é assim, por isso é que para eles não há expiação. O que é expiação ou reparação? Para nós, seres humanos, às vezes, a vida nos coloca frente a algumas situações difíceis, às vezes a gente reclama, mas a vida está nos trazendo situações para que a gente possa escolher de maneira mais adequada do que fez no passado. Desculpa, pessoal, além de estar com a voz muito ruim, eu estou com soluço. E então é a chamada expiação ou reparação. Para os animais não tem isso. Então, o que sobra para os animais? André Luiz, no livro Libertação, logo no 1º capítulo, ele fala desse sofrimento, expiação ou reparação, mas ele fala que não é todo o sofrimento do ser humano, e muito menos dos animais, que é por expiação ou reparação, não. A maior parte do sofrimento vivido pelo ser humano e todo o sofrimento dos animais é oportunidade de aprendizado. É a escola da vida transmitindo lições para todos os seres aprenderem a viver, a sobreviver, a viver, a se alimentar, a se reproduzir e a ser produtivo, né? De tanta coisa que os próprios animais podem fazer. Então, os animais sofrem porque estão em evolução, estão aprendendo. E nesse livro, meus amigos, A Questão Espiritual dos Animais, eu tenho um capítulo também, dizendo
de animais de sofrimento, né? Então, eu dou lá várias indicações de autores espirituais, autores encarnados que falam sobre o sofrimento dos animais, né? Então, é isso aí. Bom, então, meus amigos, eu estava contando para vocês que das minhas viagens, né, justificando a ausência aqui na rádio. Então, eu fui para Catanduva, eu fui para Rio Preto, depois eu fui para Recife, e eu queria contar para vocês o que eu fui fazer em Recife. Eu sou coordenadora do chamado NUVET São Paulo e do NUVET Brasil. O que é o NUVET? Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade, que eu construí esse núcleo, primeiro junto à Associação Médico Espírita de São Paulo, não é? Então, é o NUVET São Paulo ligado à AME São Paulo, Associação Médico Espírita de São Paulo. Então, a gente tem site da internet, é só vocês colocarem lá NUVET São Paulo, e vocês vejam o que a gente está fazendo, né? Então, mesmo no site da AME São Paulo, Associação Médico Espírita de São Paulo. Bem, então, esse núcleo eu criei na AME São Paulo em 2013. Aí eu comecei a fazer palestra pelo Brasil sobre o trabalho desse núcleo, e faz palestra aqui, faz palestra em congresso e tal. Acabaram se criando outros NUVETs. O primeiro deles foi no estado de Pernambuco, depois Uberlândia, depois Osasco, um está criado já em Portugal, e hoje nós somos 10 NUVETs, 10, né? Então, vocês imaginem, chegou, quando já tinham 5, 6 NUVETs, então eu conversei com a doutora Marlene Nobre, que era presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, e ela falou, Evênia, tem que criar um NUVET Brasil para coordenar os outros. Então, aí foi criado em 2017 o NUVET Brasil, eu também sou coordenadora dele, né? Que coordena os outros 9 NUVETs. Então, meus amigos, olha, já está ficando difícil, né? Porque já está pipocando NUVET por todo lugar aí. Inclusive, já temos um em Portugal. Então, a partir da criação desses 10 NUVETs, foi havendo necessidade de eventos regionais, porque todo ano a gente faz um evento presencial dos 10 NUVETs lá em Brasília, na Federação Espírita Brasileira. Mas, de repente, assim, nem todo mundo pode ir a Brasília participar de um evento nacional. Então, começou a surgir a necessidade de eventos regionais. Aqui na região de São Paulo, nós já fizemos pela terceira vez, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, o encontro regional dos NUVETs do Sudeste brasileiro. Pegando 3 NUVETs, NUVET São Paulo, NUVET Osasco e NUVET Santos. Já fizemos 3 eventos presenciais na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E desse ano foi dia 25 de setembro. E agora eu fui para o Nordeste porque foi criado o primeiro encontro dos NUVETs do Nordeste, pegando o NUVET do estado de Pernambuco, que foi o anfitrião, o NUVET do Piauí e o NUVET do estado de Alagoas. Olha que coisa boa, né? Então, a gente está conseguindo fazer eventos regionais. Então, eu fui para lá no dia 18, que foi uma sexta-feira, e fizemos o evento nos dias 19 e 20, que foram sábado e domingo, né? Foi muito legal, todo mundo participou, com palestras. No domingo de manhã, a gente fez reunião para estabelecer algumas diretrizes. Então, a coisa está rolando, né? Como a gente costuma dizer. E vamos tocando a nossa vida assim. E qual foi a temática desse agora se chama assim, Enconvet, Encontro dos NUVETs, né? Enconvet. Então, qual foi a temática geral desse Enconvet Nordeste? Foi a verdadeira natureza dos animais. Porque se você não conhecer a verdadeira natureza dos animais, como é que você vai conviver com eles? Por exemplo,
Desde muito tempo, se tinha noção, desde René Descartes, no século XVII, que os animais são máquinas insensíveis. Não são organismos com sensibilidade como o ser humano. Por quê? Por preconceito religioso, admitia-se naquela época que sensibilidade é um atributo da alma. E só quem tinha alma era o ser humano. Olha que noção mais inadequada, né? Que pretensão. Então, o ser humano até hoje se acha um tal, né? E não é, não é. Quando a gente vê o processo histórico de evolução do ser humano, nós viemos dos macacos. Nós evoluímos organicamente de macaco, né? Volta lá o filme 3,2 milhões de anos atrás, o Espiritismo já fala isso, está na Gênese de Kardec, capítulo 11. E o que a antropologia e a biologia estão mostrando hoje confirmam o que está na Gênese de Kardec, né? Exatamente no capítulo 11, e a primeira edição da Gênese, sabe de quando é? 1868. Kardec, os espíritos já tinham falado para Kardec lá, vou repetir a data, 1868, de que as várias espécies do gênero humano vieram de uma espécie de macaco chamada Australopithecus. Austral é sul, Pithecus é macaco. Macacos que viveram no sul da África há 3,2 milhões de anos atrás. Então, o ser humano se acha, né? Então, como é que o ser humano vai querer ser diferente dos animais se ele veio dos animais? O corpo humano que nós temos hoje, ele evoluiu a partir de corpos de macacos. E qual é o problema disso? Qual é o problema que é isso, né? Porque assim como Deus nos criou seres humanos, ele também criou o macaco, a lagartixa, o pombo, o cavalo, os peixes e tudo que tem por aí. Todo ser vive a criação divina, não é? Ainda ontem eu fiz palestra aqui no Jabuticabal e uma das coisas que eu falei é das bases da doutrina espírita como ciência e como filosofia, né? E tanto a base de ciência quanto a de filosofia, ela tem por estrutura básica a razão, né? Então, com duas perguntas. A primeira pergunta, o que é? Quem vai responder é a filosofia. E depois, tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é o que é Deus? O que é? Qual é a essência? Qual a natureza? Né? E a segunda pergunta é como? Então, meus amigos, uma pergunta que até hoje nem a filosofia, nem a ciência conseguiram responder é o que é a vida. Ô, Luiz, eu não te fiz nenhuma pergunta ainda hoje, né? Eu estou atendendo aqui, doutor Vênia. Sei. Eu vou te fazer essa pergunta, Luiz. Você saberia dizer o que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? O que é vida? Vida... Ai, meu Deus, já está quietinho. Você faltou nessa aula, né? Faltei. Ô, Luiz, você pode dizer assim, olha a resposta que você pode dar. Assim como a ciência e a filosofia, eu não tenho como dizer o que é a vida, porque a filosofia não sabe o que é vida e a ciência também não, Luiz. Você pode ficar confortável, viu? O que é a vida? Saber. O que é vida, então, doutor? O que é vida, ninguém sabe responder. Nem a filosofia, nem a ciência. Tem um fundo musical. Olha, o que é vida? O que é? Porque, assim, eu falo para você, você pergunta para mim, o que é isso aí? Que livro é esse? Eu falo, esse livro é um livro sobre animais e tal. O que é? O que é essa coisa aqui? É um presente que eu trouxe de Recife para você, Luiz. Então, o que é? Agora, quando pergunto o que é vida, ninguém sabe responder o que é. Até hoje a ciência não sabe, a filosofia também não, né? Então, eu quero dizer com isso, meus amigos, que essa coisa toda que a gente vai estudando, não é? A gente vai aprendendo. Então, tem coisas que a gente vai perguntando, mas tudo com base na nossa razão, né? Bom,
Então, eu estava dizendo que a temática lá do Enconvete no Nordeste foi a verdadeira natureza dos animais. Então, eu dizia que, por preconceito religioso, lá no século XVII, René Descartes, que foi um senhor filósofo, ajudou muito, mas como ele era profundamente religioso, ele tinha esse resíduo antropocêntrico, né? Antropós é homem, de achar que o homem é diferente, o homem é melhor do que todo mundo, do que todas as outras espécies, não é? Então, era assim, a alma só o ser humano que tinha, os animais não. Os animais eram máquinas, como ele não tinha alma, então ele não tinha sensibilidade, então ele não sofria, não tinha dor, não tinha nada. Então, isso é muito bom, muito confortável para o ser humano, não é? Isso. Então, o que não sofre, se o boi não sofre, o cabrito não sofre, o porco não sofre, o frango não sofre, eu vou levar, vou criar de qualquer jeito, vou matar, já que não sofre, não é? Então, por isso que eu falo que tudo tem que começar para conhecer a verdadeira natureza das coisas e dos fatos. Porque se você não souber, como é que você vai escolher a sua conduta? Não é? Então, quando eu explico, através de todas as pesquisas que eu fiz, de tudo que eu estudei, estou estudando há mais de 40 anos esse assunto, eu coloco nos livros e venho aqui no programa falar para vocês. Não é o que eu acho, é o que eu estudei e que eu descobri a respeito da verdadeira natureza dos animais. Então, o que são os animais? Os animais são máquinas? Segunda pergunta para você, Luiz. Os animais são máquinas insensíveis? Eles não sofrem, não sentem nada? Não, lógico que não são máquinas e sofrem e sentem. Muito bem, Luiz. Sofre. Hoje você está um aluno muito aplicado, viu? Você vai tirar nota 10 hoje. Eu vou falar uma coisa para a senhora. Quando a gente sai de casa, a gente tem 2 animais, ou um gato, ou a gente tem um cachorro, eles ficam muito tristes com a ausência da gente. Mas é mesmo. E todas as vezes que a gente chega, é uma festa. É uma festa, nossa, é uma festa. Então, eles são sensíveis, eles sentem. Eles sentem, eles sabem. Então, a gente toda vez precisa explicar o óbvio, né? Esse pessoal aí que judia dos animais, particularmente nos deprimentes espetáculos de diversão, tourada, vaquejada, rodeio, rinhas, animais de circo, né? Será que o ser humano precisa se divertir à custa do sofrimento dos animais? Dá licença, né? A corrida de cavalo estava suspenso, agora voltou de novo, né? É o dinheiro, né? É dinheiro. Isso aí é uma coisa difícil mesmo. Bom, então, meus amigos, é assim. Aí, lá a gente colocou a verdadeira natureza dos animais. Então, o que são os animais que eu posso dizer para vocês hoje? Do ponto de vista da doutrina espírita e do ponto de vista da ciência acadêmica, da ciência das universidades. Do ponto de vista espírita, desde 1960, olha quantos anos faz isso. Faz uns 160 anos, não está por pelo menos aí uns 150, 140 anos, que a doutrina espírita já fala que os animais são seres espirituais em evolução. São espíritos. Agora, como o ser humano não quer se misturar com os animais, ele chama a alma dele de espírito. Então, assim, o espírito humano. O espiritinho dos animais, não, vamos dar outro nome. Então, chama de princípio inteligente. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por exemplo, no meu livro, eu não sei se é nesse aqui ou no outro, eu faço uma comparação, é uma metáfora, né? Eu ponho uma laranja cortada, uma semente de laranja e uma laranjeira. Aí eu vou perguntar para você assim, a semente da laranja, a fruta e a árvore são iguais? São iguais?
Toda vez que a gente vai classificar, a gente precisa de um critério. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, Luiz, vamos fazer um estudo separando na população aí de Guarulhos as pessoas altas das pessoas baixas. Então, o que você vai perguntar para mim, para saber quem é alto e quem é baixo? Quem é alto, quem é baixo? Eu quero separar, eu quero fazer 2 grupos aí da comunidade de Guarulhos. Os altos e os baixos. Então, eu não tenho que ter um critério. Então, você vai perguntar para mim o quê? O que nós vamos considerar o limite entre alto e baixo, não é? Ah, sim. Você tem que ter um critério. Então, é assim. Quando eu pergunto para você a semente da laranja, a laranja e a laranjeira, elas são a mesma coisa? Aí você vai me perguntar o quê? Qual é o critério pelo qual a senhora está analisando as 3 coisas? Então, vamos falar. A semente, ela assim, a semente nasce o fruto. A semente plantada nasce o fruto. Nasce a ave que nasce o fruto. Tá certo. Agora, eu estou perguntando para você sobre o critério da forma. Então, eu vou repetir a pergunta. Luiz, do ponto de vista da forma, essa semente, essa fruta e essa árvore são iguais? Quanto à forma? Não, né? Elas têm a mesma forma? Não. Quanto à forma, não. Aí eu vou perguntar para você. Mas e quanto à essência? Quanto à natureza? Aí, se for igual, laranja do pé da laranja é igual. É igual, então são de mesma essência. Mesma essência. Que é diferente da essência da melancia, do abacaxi, do abacate e assim por diante. Então, nós temos que, quando a gente vai dizer alguma coisa, vai dizer se é ou se não é, você precisa perguntar qual é o critério que você está usando para falar disso ou daquilo. Então, é assim, o espiritinho dos animais e o espírito humano são iguais? Do ponto de vista da essência, é a mesma coisa. Agora, em nível evolutivo, eles estão no mesmo nível? Não. Não. Então, é assim, eu penso que o espiritinho da lagartixa está num nível, o espiritinho do cachorro, do cavalo está no outro, do chimpanzé está no outro, do ser humano está no outro nível. Então, é assim, uma coisa, meus amigos, repetindo, é a essência, e a outra coisa é o nível evolutivo, não é? Por exemplo, no ser humano, eu pego um bebezinho que acabou de nascer, uma criança de 10 anos, um adolescente de 15 anos, um adulto de 40 e um idoso de 80, aí eu falo para você, eles são iguais? Você vai falar, a que critério a senhora está se referindo? Quanto à idade, eles são iguais? Não, cada um está na sua idade. Agora, e quanto à sua essência? Todos são seres humanos. Olha, Luiz, é isso que eu passo quando eu faço palestra, quando eu dou curso, quando eu escrevo livro. É assim, orientar a pessoa a construir o seu raciocínio, né? Porque, então, mesmo no meio espírita, tem gente que fala assim, não, Ivênia, mas não é a mesma coisa. Porque o espírito humano, em relação ao espírito dos animais, ele sofre uma transformação. Agora, eu volto ao exemplo da semente da laranja, da fruta e da laranjeira. Então, a semente, quando você planta essa semente para ela virar uma árvore, ela não sofre uma transformação? Sim. Sim, mas ela deixou de ser laranja? Não. Não. Então, depende da transformação, ela não ela não modifica a sua essência. É isso que a gente precisa entender. Olha, no meu livro que eu estou escrevendo agora, que é o 3º sobre os animais, tem um capítulo que eu vou falar da metáfora da metamorfose animal.
Então, metáfora, né, meus amigos, é assim, aquela comparação que a gente faz, né? Então, você fala assim, nossa, essa criatura, ela é um anjo de bondade. Você está fazendo uma metáfora, né? Porque a criatura é anjo. Não, mas você está dizendo que ela é tão bondosa como se fosse um anjo, né? Ou então você fala assim, nossa, o cara é forte como um touro, né? Então você está imaginando que o cara é um fortão mesmo, né? Tem a força de um touro. Bom, então a metamorfose, o que eu estou levando em conta como modelo para o meu raciocínio? O que acontece com alguns insetos e o que a gente mais conhece da borboleta. Então, Luiz, o que acontece com o ciclo reprodutivo da borboleta? Meus amigos, né? A borboleta adulta, ela põe os ovinhos numa folha. Cada ovinho daquele vai se desenvolvendo, vira uma lagartinha, né? Essa lagartinha, ela vai comendo as folhas, comendo, ela fica super gorda, aí ela passa a babar, ela emite ela produz uma secreção viscosa, e aquilo vai formando assim um fio, e ela vai se enrolando naquele fio em volta dela, e forma um casulo. E ela fica dentro desse casulo, dentro dessa casinha, uns 15 dias. Enquanto ela está lá dentro, essa larva é chamada de pupa. Lá dentro acontece uma transformação assim extraordinária. Porque depois de 15 dias, mais ou menos, quando o casulo se rompe, o que sai dali, Luiz? Sai uma larva? Não. O que sai? Sai a borboleta. Sai a borboleta. É. Então, meus amigos, olha, essa metamorfose, que é uma profunda transformação, ela vai alterar a forma, mas não a essência. Porque o ovo era de borboleta, a larva era de borboleta, o casulo é da borboleta e sai a borboleta. Não é? É. Então, esse raciocínio da gente separar a transformação que lida com a forma, mas não não muda a essência. Então, mesmo dentro do meio espírita, eu vejo muitos amigos que não aceitam esse negócio de falar que nós não somos diferentes. Nós somos diferentes dos animais. Diferente do quê? A gente é diferente e na forma, no comportamento, no nível de inteligência, mas não na essência. O nosso espírito é de mesma essência. Então, meus amigos, o que são os animais? Do ponto de vista da doutrina espírita, são espíritos em evolução, em diferentes níveis evolutivos. Eles são seres espirituais em evolução como nós. E, olha, eu vou perguntar para os ouvintes, como eu não estou vendo nem ouvindo nenhum deles, eu pergunto para o Luiz, né? Ô, Luiz, você acha que a nossa espécie aqui é o ponto final da evolução dos seres? Não. A gente é o ponto final? Parabéns, Luiz, você está respondendo certas todas as questões. Não, porque ela vai dando sequência, né, doutora Ivênia? Vai dando sequência. Claro, olha, a gente saiu da fase da animalidade, chamada animalidade, estamos na fase humana, daqui nós vamos para angelitude, que é uma fase muito mais avançada do que o estágio humano, né? E depois a gente vai indo lá, vai até onde puder, né? Bom, opa! Nossa, Luiz, deu um branco aí. Doutora Ivênia, o nome da... A minha internet está instável. Não, mas tá bom, tá bom. Pode falar. Tá, o nome Pode falar. Da ouvinte da eutanásia é Lilian Morim. Lilian Morim de Guarulhos. Oi, Lilian, um abração para você. Morim de Guarulhos. Eu fiquei feliz com a sua questão. Isso significa que você está interessada em conhecer a verdadeira natureza dos animais, não é, Lilian? Então, um abração para você, viu? E muito obrigado por você fazer parte do nosso programa e você ter participado com a sua questão, viu? Muito obrigada.
na sequência aí dos dias, vai fazendo outras, viu? E a gente vai conversando na medida do que eu puder te ajudar. Bom, então, meus amigos, a gente está falando da verdadeira natureza dos animais, né? E do ponto de vista da ciência, a ciência demorou muito para estudar a verdadeira natureza dos animais. Mas desde a década de 1960, mais ou menos, tem havido muitos estudos, pesquisas. Então, hoje, a ciência fala que os animais são seres sencientes. E a senciência, o que é? É a capacidade de sentir. E todo ser que sente, ele não sente só e não tem mais nenhum atributo. Não, é um pacote. Vem a sensibilidade, com a capacidade de sofrimento, com a capacidade com a inteligência, com a vontade, com a associação de ideias. Então, o ser senciente, ele tem tudo, né? Tá bom? Então, é assim. Qual é a verdadeira natureza dos animais? Do ponto de vista da doutrina espírita, são seres espirituais em evolução. Do ponto de vista da ciência, são seres sencientes. Eu tenho capítulo de livro publicado com esse título, eu tenho estudos mostrando como a ciência vê a verdadeira natureza dos animais. Viu, meus amigos? Tem muita publicação hoje sobre isso, muita mesmo. Então, é por aí. Então, toda a temática lá das palestras, de tudo lá do Enconvet Nordeste, foi em torno da gente procurar entender a verdadeira natureza dos animais. Mas é preciso a gente fazer um raciocínio certo, não é, Luiz? Sim, com certeza, né? Com certeza. Então, quando fala em transformação, mas o espírito humano sofreu uma transformação. Aí o que você vai argumentar, Luiz, quando fala em transformação? Mudança. Mudança do quê? Mudança da forma, mas não da essência. Mudança da forma, mas não da essência. Não tem como mudar a essência. Olha, tá vendo como esse programa é informativo e educativo, Luiz? Ei, o povo está aí nos ouvindo aí, doutor Oliveira. Graças a Deus. O programa informativo e educativo. Informativo, educativo, pedagógico. Ele trabalha em parceria, né, com os ouvintes, com os participantes. Isso é muito bom, né? Isso já olha, essa coisa de compartilhar. Ontem mesmo eu fiz uma palestra aqui em Jabuticabal e eu falei sobre a influência de Sócrates na doutrina cristã e no espiritismo, né? Porque Sócrates falava assim, que filosofar não é só uma forma de pensar, mas é uma forma, principalmente, de viver. E viver é compartilhar. Olha que bonito, hein, Luiz? Viver é compartilhar. É compartilhar. Então, eu vou repetir. Sócrates falava, filosofar não é só uma forma de pensar, é uma forma de viver. E viver é compartilhar. Não existe vida útil, vida saudável, sem você compartilhar. Porque o ser humano é um ser social, foi feito para viver em parceria, compartilhando as suas convicções, a sua vontade, os seus problemas com outros. E ouvindo dos outros também tudo isso, né? Uhum. Então, é por aí. Bom, eu estou vendo que nós estamos chegando nos últimos minutos, Luiz. Doutor Oliveira, me fala uma coisa. Como que a senhora está de palestra aí para esse final de ano já, hein, doutor Oliveira? Olha, até o final de outubro eu estou com muita coisa ainda. Mas também está acabando o mês. Já está acabando. Amanhã eu tenho mais uma palestra aqui. Mas no sábado, eu tenho uma palestra todo primeiro sábado do mês com o pessoal lá da França. É feriado, né, de sábado agora?
É feriado, né? Dia 2 de... meu filho, palestra não respeita feriado, né? Pelo contrário. Não, é um informativo, é feriado. Ah, sim, que é finados, né? É feriado finados, né? E aí a senhora tem dia 2 e... Dia 2 eu tenho palestra lá com o pessoal da França, depois tem umas por aí ainda. No final do mês de novembro, eu ainda vou para Brasília coordenar o evento presencial anual dos 10 Nuvetes, lá dentro da Federação Espírita Brasileira. Quantos dias? Vai ser Quantos dias? dia 23 e 24 de novembro. Lá na Federação Espírita Brasileira. Em dezembro, vai para a praia com a família, doutor? Não, eu não estou indo, eu não vou mais para a praia agora, nem em dezembro, nem em janeiro, porque os últimos 2 anos a gente passou apertado com esses temporais, viu, Luiz? Olha, esse ano, no começo foi janeiro, esse ano, a gente estava na praia e eu tinha que participar eu ia para o céu. Lembra que eu falei, Luiz, vamos para o céu? Congresso Espírita de Uberlândia. Aí eu saí de lá, eu tinha que ir para lá na sexta-feira, não sei, e eu não conseguia sair da praia. Estava tudo alagado, um temporal, uma coisa assim absurda. Aí o motorista de São Paulo, que sempre me atende, ele foi, e ele ficou com o carro na entrada lá do lugar onde eu fico hospedada, em São Sebastião. Ele ficou umas 5 horas lá esperando a água baixar para conseguir chegar onde eu estava. Nossa! Olha, mas depois ele pegou a pista, quase não se enxergava a pista. Que coisa, hein? Olha, mas foi uma viagem tão estressante. E eu falei, olha, agora no ano passado também foi assim. E teve aquele acidente todo lá, né, que até o governador foi para lá e tudo ano passado, foi um horror. Eu falei, olha, sabe de uma coisa? Vamos para a praia em outra ocasião. Mas eu estou achando, viu, doutor Ivênio, pode ser diferente, porque já começou as chuvas agora. As chuvas já estão aí, né? Ô, Luiz, mas o ano passado e retrasado, as chuvas começaram em setembro. Sim. Eu me lembro que, não esse ano, o ano passado, o retrasado, final de setembro, eu participo todo ano do mês espírita de Londrina e região, lá no Paraná. Eu peguei o avião lá em São Paulo, em Congonhas, e era umas 5h30 da tarde e fui para Londrina. Isso foi, não sei se foi 2023 ou 22, acho que foi 23. Não sei. Bom, chegamos lá sobrevoando Londrina, aí era a hora, é 50 minutos de viagem, né? Chegou lá, esse avião fica rodando lá em cima e não desce. Todo mundo já assim, apreensivo. Aí o comandante falou, senhores passageiros, estamos tendo dificuldade porque está chovendo, chuva forte, ventos intensos em toda a região. Estamos aguardando tal e tal. Aí ele falou, não, temos autorização, vamos tentar o pouso, se bem que estamos com teto baixo. Quando ele falou teto baixo, eu falei, não vai descer. Né? Porque lá não tem os aparelhos, como tem aqui em Guarulhos, né? em Congonhas. Aí ele fez, que foi descer, quando ele já estava bem baixinho, assim, arremeteu, que ele faz assim, né? Vai indo, bum, vira para cima. Todo mundo fala, aquela coisa horrorosa, né? Bom, ficou rodando, aí ele falou, olha, não temos autorização, vamos aguardar. Aí teve autorização, tentou um segundo pouso. Todo mundo já no estresse danado, foi indo lá embaixo, arremeteu de novo. Aí ele falou, senhores passageiros, não temos condição de pouso, nem em Londrina, nem na região, porque está com a região toda. Voltamos para Congonhas. Olha, eu sempre viajei bastante, eu nunca voltei para o aeroporto de origem. Luiz, isso foi em setembro, final de setembro.
Eu acho que de 2022. 2023. Tudo isso por causa de chuva, muita chuva. Por causa de chuva e vento. E o ano passado, quando eu fui, também já estava chovendo, mas conseguimos pousar e tudo mais. Mas a chuva começa em setembro mesmo, Luiz. É final de setembro que começa aqui, né? E vai até março. Tanto que o Jobim fez aquela música, As Águas de Março. Fechando o verão. Março é que acaba de chover e começa a abrir o mar e não chove mais, né? As Águas de Março fechando o verão. Promessa divina. Promessa de vida. De vida. Então, é isso, né? Bom, doutora Ivênia, 11h58, a senhora vai falar uma mensagem e manda para mim os folhetos aí. Tá? Olha, eu falei ainda lá em Recife, dos poetas, que muitos deles eu chamo de pacificadores, porque não tem aquela coisa lá, bem-aventurados os pacificadores, né? Então, eu falo que tem os pacificadores em relação à natureza e aos animais. Como é o caso de Olavo Bilac, Casimiro Cunha, não é? Eu já falei aqui a poesia O Pássaro Cativo, do Olavo Bilac, As Velhas Árvores, do Olavo Bilac. Casimiro Cunha tem aquela poesia que termina: os anjos cuidam dos homens, os homens dos animais. Lembra? Muito bonita, né? E tem um que eu gosto bastante também, que é Belmiro Braga. Ele fez uma poesia para o cachorro dele, se chamava Príncipe, quando esse príncipe morreu. Então é assim, olha: pela estrada da vida, subi morros, desci ladeiras, e afinal te digo que se entre amigos encontrei cachorros, se entre amigos encontrei cachorros, entre cachorros encontrei-te, amigo. Hoje, para xingar alguém, recorro a outros nomes feios, porque entendi que eu elogio a quem chamo de cachorro, desde que este cachorro conheci. Olha que bonito, né, Luiz? Porque o pessoal fala, você é um animal, você é um cachorro. Quase sempre ele está fazendo um elogio, né? Porque o animal não quer dizer coisa ruim. São estágios anteriores do processo evolutivo. Sim. Mas especialmente os animais que convivem conosco, cães, gatos, cavalos, eles demonstram um afeto que é uma coisa assim... sim. Não é? Que não tem preço, né? Que não tem preço. Bom, obrigado aos ouvintes que não redaram o pé e estão com a gente aí, né, doutora Ivênia? Manda um abraço. Nossa, coisa boa. Agradecemos a todos com muito carinho, viu? Um grande abraço para vocês, que tenham uma ótima semana, tanto do ponto da saúde física quanto da saúde da alma. E a gente se vê na próxima semana, né, Luiz? Não volta mais, né, doutora Oliveira? Só não volta mais, né? Volta mais quando? Esse mês não, né? Ia pegar a senhora, mas não teve jeito. A pegadinha dele eu já conheço, né? A senhora vai voltar dia 4, filha. Dia 4. 4. Só vai estar aí ou vai estar em São Paulo? Eu vou estar em São Paulo. Quando a senhora vai para lá? Eu vou para lá dia 7 agora. Eu vou ficar um pouco lá, porque eu vou fazer todos aqueles meus exames que eu faço durante o ano, né, de controle do câncer. Aí eu tenho já consulta com a médica, vou fazer a consulta lá com o otorrino. Então, e depois... dia 5 só não está lá, só vai estar aí. Dia 5 do quê? Segunda agora. Eu vou estar aqui em Jabuticabal. Então, eu vou para São Paulo dia 7, porque dia 9 eu tenho um grande evento em Campinas. Eu vou te mandar o cartaz. Tá, eu estou vendo dia 2, só falou que vai ter evento aí, né? Então tá certo. Então tá bom. Dia 2 eu tenho evento aqui, mas eu só vou para São Paulo dia 7, então eu vou estar por aqui, Luiz. Então manda para nós aí os eventos, tá bom? Mando sim. Um abraço para todos vocês, viu, meus amigos? Luiz, até mais. Até mais, doutora Ivênia. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade.
Apresentação, doutora Ivênia Prada.